Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos estudar sobre cinemática. A aula de hoje vai ser sobre cinemática e nessa aula a gente vai ver e vai estudar alguns conceitos e algumas definições sobre cinemática e entender um pouquinho sobre essa área da ciência. Então, a cinemática nada mais é do que uma parte da mecânica, que é uma parte da física, que é uma das áreas das ciências vista no nono ano, que estuda os movimentos dos corpos ou partículas sem se levar em conta o que os causou. Então, nessa parte da ciência, nesse conteúdo da física que está dentro da ciência, a gente vai estudar a questão de movimentação. A gente vai ver que existem vários tipos de movimentações e essas movimentações vão descrever alguns tipos de características de alguns corpos. Quando a gente fala corpos, pode ser qualquer objeto, desde uma pedra jogada no chão, ou de um carro se movimentando em uma estrada. Então a gente tem movimentos. Então a gente tem diversos tipos desses movimentos e isso é o que engloba a cinemática. Então, eu trouxe um trecho que eu tirei do livro de vocês que fala sobre uma parte bem interessante do que quando a gente se remete à movimentação. Então veja só, a respeito do movimento dos corpos, na época de Galileu, vigoravam as ideias do filósofo grego Aristóteles, segundo as quais os corpos mais pesados deveriam cair com maior velocidade que os corpos mais leves. Aristóteles, contudo, não fez nenhum experimento, nenhuma experiência para confirmar essa ideia. Já Galileu realizou experimentos que lhe permitiram concluir que a tendência de todos os objetos é cair com a mesma velocidade. O que retarda a queda dos objetos, de objetos leves, tais como penas, é a resistência do ar. Então, o que foi que Aristóteles comentou? Isso é uma coisa que seria um pouco mais óbvio para a gente. Se você pegar uma pena, você subir lá em cima de um prédio de 3 andares, pegar uma pena e pegar uma maçã e jogar as duas ao mesmo tempo. Quem chega primeiro no chão? A pena ou a maçã? Então, obviamente, quem chega primeiro é a maçã. Então, quer dizer que a maçã ela vai se movimentar mais rápido do que a pena? Então, é basicamente esse o questionamento que Galileu e Aristóteles faziam. Só que Galileu fez experimentos que ele considerava a velocidade e também a resistência do ar. Como assim? Se você pegar, por exemplo, e eu acho que todo mundo já fez isso, tá? Andando de ônibus, de carro, de moto, ou o que seja. Se você colocar a mão assim na direção contrária, na direção na qual você está indo, você sente que o vento ele começa a empurrar a sua mão com bem muita força. Isso é a resistência do ar. Isso acontece com os objetos. Então, com a pena acontece com maior... essa resistência acontece com uma maior intensidade porque ela tem uma massa menor. Só que quando a gente desconsidera, a gente despreza o ar, a gente percebe que esses objetos acabam caindo com a mesma velocidade. Então eu trouxe um experimento com esse GIF, no qual existe uma câmera nesse laboratório, no qual foi feito o experimento, no qual essa cabine ela está sem nenhum tipo de ar, ela está no vácuo. Então perceba que ao mesmo tempo, quando foi soltado eu acho que isso aqui é uma bola, ou uma maçã, não dá para identificar, e uma pena, ambos com pesos diferentes, dá para perceber que eles caíram ao mesmo tempo. Se fosse um ambiente comum, como onde a gente vive, com ar, então, obviamente, essa bolinha, esse objeto vermelho, ele iria cair primeiro, ele iria chegar no chão primeiro. Só que aí a gente está considerando que o ar ele pode dificultar essa trajetória. Daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho esses termos, certo? Então, continuando, quando a gente vai falar sobre movimentos, sobre movimentações, sobre essa parte da cinemática, que é o que a gente está estudando nesse conteúdo, a gente tem que entender que tem 3 termos que é indispensável a gente conseguir entender o que são cada um deles, que é referencial, repouso e trajetória. O que é cada um deles? É chamado referencial o corpo em relação ao qual identifica se o móvel está em movimento ou em repouso. É importante saber também que a forma da trajetória em que um corpo descreverá... novamente, é importante saber também que a forma da trajetória que um corpo descreverá depende do referencial que se adotou.
Então, pode parecer um pouco complexo esses termos e o que está aí no texto para vocês. Então, para quem não entendeu, eu vou simplificar. Referencial é como se fosse um ponto de referência. Repouso é se está parado em movimento. Então, se é repouso, é porque ele está parado. E trajetória é o movimento que o objeto faz durante sua movimentação. Então, vamos para um exemplo. Se eu tenho duas pessoas, eu tenho uma pessoa parada numa calçada e eu tenho uma pessoa dentro de um carro. Qual das duas pessoas estão em movimento? E qual das duas pessoas estão em repouso? Então veja que a gente já começa a entrar com esse termo aqui. Repouso ou movimento. Então está em repouso quem não está em movimento. Então quem é que está em repouso e quem está em movimento? O mais lógico seria dizer, a pessoa que está em carro, sim, vale lembrar que o carro está em movimento. Então a pessoa poderia dizer, a maioria dos alunos, né, provavelmente deve ter pensado, quem está no carro está em movimento e quem está parado na calçada está em repouso. Está errado? Não está errado, mas está incompleto. Por quê? Vai depender do meu referencial. Por exemplo, se eu digo que o chão no qual a pessoa está na calçada é o referencial, a pessoa vai estar em repouso e a pessoa do carro vai estar em movimento. Então, quando eu pego o referencial, é um ponto de referência. Então, eu tenho aqui, vou até colocar aqui um... Digamos que aqui eu tenho um carro. Esse carro está em movimento. E aqui eu tenho uma pessoa parada. Se essa pessoa aqui, se esse chão aqui é o referencial, então, em relação a esse referencial aqui, a pessoa do carro vai estar em movimento e a pessoa que está aqui parada vai estar em repouso. Só que se eu disser que o referencial é o carro, quem é que vai estar em movimento? Se você está dentro de um carro e esse carro está em movimento, quem vai estar em movimento agora e quem vai estar em repouso? É esse que vai estar em movimento ou a pessoa dentro do carro que vai estar em movimento? Se a pessoa estiver dentro do carro e o carro for o referencial, a pessoa se move junto com o carro. Então quem vai estar em movimento agora vai ser essa pessoa. Se pareceu complexo, eu vou dar um exemplo ainda melhor. Quando você falou que essa pessoa aqui está parada, que ela que está em repouso e essa aqui está em movimento, se eu pegar como... deixa eu ver... Vou pegar como referencial a Lua. Se eu estiver na Lua, essa pessoa daqui vai estar parada? Não vai, porque a Terra está girando. Então essa pessoa daqui ela está em movimento, ela não está em repouso. Se eu pegar como referencial a Lua. Mas, a partir do momento que eu pego em referencial onde a pessoa está, e essa pessoa está realizando o mesmo movimento do seu referencial, a pessoa acaba entrando em repouso. Então, se a Terra está girando, e a pessoa está em cima da Terra, está na Terra, então ela está girando junto com a Terra, ela em referencial à Terra, ela está em repouso. A mesma coisa acontece com a pessoa dentro do carro. Se o carro é meu referencial, então a pessoa dentro do carro vai estar em repouso, porque o carro vai estar em movimento e a pessoa também vai estar em movimento junto com o carro. Então, quando você está dentro do carro, dá a impressão de que você está parado e as pessoas que estão na rua que estão em movimento. Então, isso é essa questão sobre referencial e repouso. E quando a gente fala de trajetória, trajetória é a movimentação no qual o corpo vai fazer. Se ele vai para frente, se ele vai para um lado, se ele faz um movimento reto, se ele faz um movimento curvado. Então, daqui a pouco a gente chega nessa parte de trajetória e vocês vão entender um pouco melhor com alguns exemplos que eu vou dar. Então, de modo geral, um corpo pode, num determinado instante, estar em repouso em relação a um certo referencial e em movimento em relação a outro referencial, como eu falei a vocês, o caso do carro e o caso da Terra. Então, a pessoa de dentro do carro ela pode estar em movimento, se eu pegar como referencial o chão, ou ela pode estar em repouso, se eu pegar como referencial o carro, certo? Então, essa questão de estar em movimento ou estar em repouso vai depender bastante de qual o referencial que eu estou utilizando. E em relação à trajetória, trajetória é o lugar geométrico ocupado pelo móvel ao longo de seu movimento,
seu rastro no espaço, visto por um certo observador. Logo, a trajetória depende do observador e referencial. Então, observe que quem estiver dentro do avião, isso em relação a essa ilustração aqui, certo? Então, observe que quem estiver dentro do avião verá o objeto cair em linha reta e quem estiver na Terra verá um arco de parábola. Então, esqueçam esse termo aqui, caso vocês não saibam, mas uma parábola é uma curva, certo? Então, ó, se um avião está em movimento e ele solta um míssil, por exemplo, esse míssil não vai cair assim. Ele vai cair desse jeito aqui. Porque a gente tem que o avião está em movimento e quando esse míssil é lançado, ele ainda continua em movimento, só que ele continua em movimento e em queda ao mesmo tempo. Então ele faz esse movimento que a gente chama de movimento parabólico. Só que quem está dentro do avião vê ele caindo reto. Então, dependendo do referencial, eu vou ter aqui uma trajetória retilínea e diferente de quem está no chão, vai ver uma trajetória curvilínea, certo? Então a gente vai ver esses dois termos agora. Então, primeiro tipo de movimentação, como eu falei com vocês, a gente tem aí o retilíneo. Então, ó, com relação às trajetórias, os movimentos são classificados em retilíneo, que é o primeiro, que é quando a trajetória se move em linha reta. Então, sei lá, um avião indo em linha reta, um trem indo em linha reta, um carro indo em linha reta, uma pedrinha sendo soltada no chão em linha reta. Então, isso se chama movimentos retilíneos. Movimentos curvilíneos são quando a trajetória ela não é em linha reta, ela é curvada, como é o caso de movimentos circulares, como é o caso da roda gigante, movimentos elípticos, que é o caso do Sol, da Terra ao redor do Sol, ele faz esse movimento elíptico, ou até parabólico, que é uma bolinha de golfe sendo jogada por um jogador. Então aqui a gente tem esses movimentos que não são retos, então são chamados de curvilíneos. E esses movimentos, eles têm três categorias, que são movimentos uniformes, movimentos acelerados e movimentos retardados. Então, uniforme, a velocidade do corpo não muda com o passar do tempo. Acelerado, a velocidade do corpo aumenta com o passar do tempo. E retardado, a velocidade do corpo diminui com o passar do tempo. Então, veja que a gente tem, de modo geral, movimentos retilíneos uniforme, movimentos retilíneos acelerados, movimentos retilíneos retardados. Como também a gente tem movimentos retilíneos, ou melhor, desculpa, movimentos curvilíneos uniforme, movimentos curvilíneos acelerados e movimentos curvilíneos retardados. Então, a variação de cada um deles vai de acordo com se a velocidade aumenta, se diminui ou permanece constante, ou se ele vai ser um movimento reto ou um movimento curvado, certo? Vamos dar um exemplo. Aqui tem um exemplo de cada um desses, então quem quiser fazer uma anotação, depois coloque isso aqui, copie no caderno de vocês. Mas, de modo geral, se você pegar, por exemplo, uma pedrinha não. Digamos que eu tenho um carro e esse carro está andando em linha reta. E a velocidade dele permanece constante. Então, esse carro está andando em um movimento retilíneo uniforme. Se esse carro começa a acelerar, ele vai estar em um movimento retilíneo acelerado. E se ele freia, ele vai estar em um movimento retilíneo retardado. Eu estou numa roda gigante. Essa roda gigante ela está rodando em um movimento constante, sem aumentar a velocidade. Movimento retilíneo uniforme. Ou melhor, desculpa, movimento curvilíneo uniforme. Se essa roda gigante acelera, agora é um movimento curvilíneo acelerado. E se essa roda gigante ela começa a parar, diminuir a velocidade para as pessoas descerem, um movimento curvilíneo retardado, certo? Então, pessoal, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E próxima aula a gente finaliza esse conteúdo para a gente entrar em um novo conteúdo, certo? Então, tchau e até a próxima aula.